é essa, de anúncio ainda hoje, mas está praticamente fechado com o Mariano e o Flamengo está carente nessa posição e era o jogador que o Flamengo estava de fato procurando, estava atrás, então o Flamengo está 99,9999 fechado, está faltando ali a chamuscar enquanto ninguém assina, você sabe como é que é, a gente sabe muito bem como é que é o futebol, né? Enquanto não tem assinatura, não dá para a gente cravar 100%, mas a informação que eu recebi é essa. Pois é. Chegando o Mariano. Edmundo, Rodinei, Mariano e Pará. Tem que sobrar gente nessa turma aí, né? O Brasil vive uma crise grande nessa posição. São poucos os laterais que chegam, vestem a camisa e que seu time pode ficar tranquilo. Eu não acho que o Pará e o Rodinei são ruins. Eles não deram certo no Flamengo, não deram a segurança que o Flamengo precisava. O Mariano, esse sim, é um jogador de confiança do técnico Abel. Então, eu acho uma excelente contratação. Não chega a ser pontual, não é uma carência, porque se o sistema defensivo funcionar, e aí você pode optar pela força ofensiva do Rodinei ou pela poder de marcação do Pará, isso aí é da escolha do treinador, acho que daria para levar. Mas se tem a oportunidade de contratar um melhor, e eu entendo que o Mariano é melhor, é uma ótima contratação. Estou olhando aqui os números dele, a ficha dele. Ele tem no Galatasaray, né? Ele foi pro Galatasaray em 2017, está na segunda temporada dele no futebol da Turquia e são mais de 40 jogos em 2 temporadas, quer dizer, não é um número alto, apenas 2 gols marcados, 32 anos. Ele estava arrebentando no Sevilha. Você sabe que ele foi jogador do São Paulo. Eu estive, inclusive, lembrando ontem, o Rodrigo Bueno esteve comigo nessa transmissão. Aquela decisão de Liga Europa em 2016, Sevilha venceu o Liverpool de virada com o Unai Emery, técnico do Sevilha, e o Mariano arrebentou aquele jogo. O Mariano, naquele momento, estava muito no radar para a seleção. Havia uma busca ali por um reserva para o Dani Alves, e o Mariano figurava muito como um jogador possível, porque ele é forte no apoio, como normalmente são os alas brasileiros, né? São mais alas do que laterais. E ele tem relativamente um bom porte físico, né? Melhor que, por exemplo, do Fagner, por exemplo. Sim. E depois acabou não tendo tantas oportunidades assim na seleção. Mas é um jogador que poderia ter brigado para ser reserva do Daniel Alves, que acabou nem indo para a Copa. Mas é um dos melhores da posição. São 13 jogos, mais um que ele veio do banco no Campeonato Turco desse ano. Tá. E de 16 rodadas ele jogou, de 15 rodadas ele jogou 13, sendo que uma ele veio do banco. Na Champions ele jogou as 3 rodadas. Jogou as 3. 181 minutos em campo. Dos 6 jogos da fase de grupos ele jogou 3, uma vindo do banco e deu 2 passes para gol. Ele é titular no Campeonato Turco e não é titular absoluto na Champions League. O Galatasaray terminou em 3º lugar no grupo do Porto e do Schalke, foi eliminado, vai para a Liga Europa. Ele já esteve num nível melhor, tem 32 anos. Mas o que eu acho que é uma coisa para pensar só, eu contrataria. O que eu acho que é uma coisa para pensar só é aquilo que o Edmundo falou no começo do programa. O Flamengo tem um bom time e ele precisa pontualmente reforçar. E o que parece, pelo noticiário, porque ninguém do Flamengo disse isso, é que o Flamengo está tentando mudar muito do time, sabe? Colocar uma faixa escrito sob nova direção e aí você mudar o time inteiro. Quer dizer, você tem Pará e Rodinei. Você precisa de quantos laterais? De um e abrir mão de um. O que você manteria em PVC? Acho que eu manteria o Rodinei. Porque o Rodinei me dá a opção de ser ponta em alguns jogos, porque é mais jovem. Eu manteria o Rodinei. Mas, de fato, a torcida está olhando para esse cenário de vamos mudar tudo. Mas o Flamengo não é para mudar tudo. O Flamengo é para fazer correções. Agora, o Mariano é engraçado, né? Porque é a fome com a vontade de comer.
bem antes de anunciar o Abel, o Flamengo já tinha interesse, meio que flertava com o Mariano. E o Abel morre de amores por ele, né? Então, aí junta Abel com o Flamengo, o Mariano na cabeça. Mariano na cabeça. Savoia, e aí? Essa possibilidade aí, tudo encaminhado aqui. Informação que recebe o Fábio Sormani para o Flamengo anunciar o Mariano. Anúncio que pode ocorrer ainda hoje. E veio um jogador com bagagem, né? Um jogador que tem experiência internacional. E outra coisa, a tendência do futebol brasileiro, o que o Palmeiras está fazendo, foi o sucesso do Palmeiras, é você ter bastante jogador para você mexer no time, poupar, com várias competições, com campeonatos. E o futebol ficou muito mais... exige muito mais do atleta, né? Então, quer dizer, o cara não tem tempo de se recuperar, então você precisa ter fartura no elenco para você poder, o treinador poder mexer, entendeu? Às vezes joga um time, depois joga outro, se recupera, tem as lesões. Então, às vezes ter 3 parece muito, mas não é, porque um machuca, você fica com 2 para dividir em todas as competições. E o Flamengo me parece que está olhando o Palmeiras como adversário da temporada. O Palmeiras está contratando, está se reforçando, já tem um time bom, já tem um reserva. Quer dizer, reserva. A gente não sabe mais quem é titular, quem é reserva. Paulo Turra disse isso ontem à noite, né? Aqui na Fox. Então o Flamengo tem que ir por aí. E outra coisa que eu penso do Flamengo, muitas vezes a defesa falha também porque lá na frente não tem tanta colaboração na marcação. Eu vi vários jogos do Flamengo em que o time não tinha uma marca registrada. Tem marca registrada de atacar, de buscar o gol, a torcida empurra o time, é uma torcida que cobra muito o time, mas sem a bola o Flamengo não me convence, entendeu? O Flamengo precisa ser forte também sem a bola. E às vezes quando você não tem um time, um meio de campo forte, um ataque participativo sem a bola, um meio de campo que, por exemplo, o Diego não é muito de marcar, o Everton Ribeiro também, ele recompõe. Os dois são talentosos. Mas o Flamengo tem que resolver essa questão. Às vezes sobra lá atrás, mas o problema não está lá atrás. O problema está do meio para frente, né? Então acho que o Abel também já deve ter sacado isso. Ele jogou contra o Flamengo, ele percebe. Então eu acho que às vezes colocar, não, 3 laterais é muito. Não, às vezes não é muito. Para uma temporada em que o Flamengo vai disputar tanta competição importante, talvez não seja um exagero. A gente tem que pensar por aí também. O plano é seguir mais ou menos o modelo, né? Que o Palmeiras, por exemplo, fez esse ano. Mas tem que ter coragem. Quer montar 2 elencos. Um elenco com 2 times, 2 grandes times. O Flamengo agora tem um técnico que tem bagagem, tem grife, e tomara que tenha coragem. Porque a gente viu, ano passado, o PVC destacou isso. O Flamengo perdeu e se perdeu quando ele não sabia priorizar uma competição ou outra, e aí botou sempre o mesmo time, e aí na reta final não conseguiu chegar nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores e nem no Campeonato Brasileiro. Esgotou, isso ficou muito nítido, tem razão, Edmundo. Então tem que ter, pode ter 3, pode ter mais, mas tem que ter coragem para botar. Exatamente. E moral, né? Moral, porque o Maurício, coitado não, carreira brilhante pela frente, eu torço para isso. Mas coitado naquele momento, o cara não tem força, não tem grife, não tem moral, fica com medo de tomar a decisão e perder o emprego. O Maurício Barbieri hoje técnico do Goiás, né? Goiás contratando aí Sidão, né? Tá montando um elenco aí.